Boa noite a todos, hein? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok. Obrigado, Giovana. Então, vamos começar a nossa aula. E semana que vem a nossa avaliação, que eu já conversei com vocês lá anteriormente, né, que vai ser através do formulário Google. Todos devem responder o formulário, as questões objetivas. Quem não responder, eu vou considerar como inapto, né? E depois a gente resolve o que vai fazer com o aluno, mas todos devem responder. É fundamental que todos respondam o link lá do formulário Google. Obrigatoriamente tem que colocar o nome e o e-mail e, naturalmente, responder as questões. As questões serão objetivas e dentro dos temas que nós estamos discutindo, incluindo o de hoje, né? Incluindo o de hoje. Hoje, de acordo com a nossa programação, nós vamos falar um pouco sobre medicina baseada em evidência em Covid. Como é que tem sido, né, o uso da medicina baseada em evidência em Covid. Lá na primeira aula, quando a gente falou sobre os princípios da medicina baseada em evidência, vocês todos lembram que a gente procura a melhor evidência disponível, levando em consideração a experiência do médico e também valores e circunstâncias do paciente. Nós temos aí, desde o início da pandemia, 2 anos e alguns meses, né? A pandemia começou na China, quer dizer, a Covid, né? O quadro foi descrito na China lá em dezembro de 2019, o isolamento do vírus, e depois a explosão pelo mundo, caracterizando-se como pandemia, no ano de 2020, 2021, nós já estamos em 2022, né, em outro momento aí da pandemia, mas a pandemia ainda está aí. Então, muita coisa aconteceu relativo à doença propriamente dita, né, as intervenções, né, como é que a medicina avançou. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Eu tenho material para mostrar, lógico, né, que eu tenho material para mostrar, e ao longo desse tempo eu tenho procurado, acho que todo mundo, né, procurando informações aí sobre Covid, né? Eu tive também que, durante esse período, preparar aula. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui antes de eu continuar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo a tela do computador? Estamos sim, só ainda não abriu o slide inteiro. Isso, aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Estamos. Então, olha só. Esse é o meu computador, que eu trabalho, né, que eu uso todo dia. Eu tenho uma pasta nele que se chama coronavírus, que é uma pasta que tem quase 3 gigas de material. Está aqui a pasta com aqueles itens todos ali, comorbidade, complicação, criança, descrição inicial dos casos, diagnóstico, drogas para tratamento, protocolos, né? Ali dentro de drogas para tratamento, uma porção de drogas utilizadas para tratamento. Ali, no caso, está sinalizado corticoide. Aqui são aulas que eu preparei, N aula não, várias aulas. A primeira aula que eu preparei para falar sobre Covid foi para dar para o sistema de saúde da aeronáutica,
que é onde eu trabalho ainda, ela foi feita em abril de 2020, 7 de abril de 2020, uma aula sobre Covid, que eu preparei para poder falar para as pessoas, né, ali as informações que eu obtive a respeito do diagnóstico e conduta para tratamento de Covid. No ano passado, em junho de 2021, na formatura do meio do ano, a coordenação do curso me pediu para falar para eles sobre Covid. E eu dei uma aula sobre Covid, ali preparada em 7 de junho de 2021. Quer dizer, eu tenho, digamos assim, procurado, como médico, né, obter informação para poder me posicionar aí a respeito da doença. Eu não estou na linha de frente para tratamento por questões relativas à idade, né? Eu não estou atendendo doente com Covid. Obviamente, eu vi casos de Covid, né, inclusive pessoas próximas, familiares, né, discutir casos de Covid, decisão que tinha que ser tomada, conduta frente aos pacientes, quer dizer, isso o tempo todo ocorreu, né? Mas eu não fiquei ali dentro da UTI Covid atendendo somente casos de Covid, né? Mas eu procurei, e ainda procuro, né, obter informações a respeito da doença e do seu tratamento. E a gente está falando de medicina baseada em evidência. Vocês assistiram aí ao longo desse tempo, nesses últimos 2 anos e alguns meses, uma discussão muito grande a respeito da doença, do que se faz, do que não se faz. Alguém tem alguma opinião a respeito? O que vocês acham? Correu tudo bem? Correu tudo mal? É assim mesmo? Eu acho que de início, quando começou, né, quando surgiu, acho que ficou tudo muito confuso de informação. E aí depois as pessoas foram pesquisando mais, também tendo mais experiência sobre o que dava certo ou não e foram escrevendo mais sobre. Entendi. São várias etapas, né, que devem ser, digamos assim, analisadas, né? A gente tem a descrição da doença, né? E logo a seguir a descrição da etiologia da doença, que é um coronavírus, né? E a transmissão bastante grande, né, do vírus, e também um número grande de pessoas evoluindo com gravidade, evoluindo com a forma grave da doença e evoluindo para o óbito, né? Evoluindo para o óbito. Milhões de pessoas no mundo morreram por causa de Covid, né? Aqui no Brasil está em 660 mil pessoas que morreram por causa de Covid. Então, é uma tragédia, um número muito grande de pessoas, né, que foram acometidas pela doença, né, uma doença viral, e evoluindo com complicações, né? E temos aí um intervalo de tempo relativamente curto, muita coisa aconteceu nesse intervalo de tempo relativamente curto, muita discussão colocada, né? Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês, eu vou interromper e vou voltar aqui para estimular vocês a participarem. Vamos lá. Eu não quero fazer um histórico, só vou mostrar isso aqui porque é uma questão também de homenagear, né? Aqui foi quando... São 2 ou 3 slides só, do início aqui. Aqui foi quando a doença foi descrita, né? O aparecimento lá de um quadro de síndrome respiratória aguda grave, lá no início de dezembro. Depois, já mais para o final de dezembro de 2019, a descrição, e um oftalmologista, né, que resolveu colocar em sua rede social que colegas dele, que pessoas próximas dele estavam desenvolvendo essa doença respiratória, essa síndrome respiratória aguda grave, que até então não se sabia como podia, né?
os casos se somando, até que ele mesmo, que aqui está a foto dele, né? A foto dele, ele acabou contraindo a doença e evoluiu para o óbito também, né? Então, foi um médico, né, que trabalhava na linha de frente, viu o aparecimento dos casos iniciais, viu como eles evoluíam mal, né? Evoluíam mal, com gravidade, colocou isso para divulgar na sua rede social, né? A China é um país que limita as informações, ele acabou sendo preso por causa disso, né? Foi sancionado em relação à sua liberdade e, posteriormente, ele desenvolveu a doença e acabou evoluindo para o óbito. Então, sempre que eu falo de Covid, eu gosto de mostrar, digamos assim, o papel desse médico corajoso que resolveu divulgar para o mundo a ocorrência de uma doença que, até então, as autoridades da China estavam escondendo. Voltando aqui, deixa eu voltar a compartilhar a tela novamente para mostrar um outro material para vocês. Deixa eu sair daqui para que vim aqui no início, né? Então, eu mostrei esse slide e eu queria mostrar esse slide aqui, para começar a aula, que é de uma publicação importante, né? Que eu vou voltar a ela daqui a pouco, né? Falando a respeito das pesquisas, falando a respeito de como a ciência evoluiu ao longo desse pequeno intervalo de tempo, né? De 2 anos a alguns meses, para poder, em várias etapas ali, desde a descrição dos casos, isolar o vírus que causa a doença, né? A procura por intervenções terapêuticas. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Início de 2020, doença altamente transmissível, pandemia, número grande de óbitos, sem nenhum tratamento disponível para abordar a etiologia. Quer dizer, então, eu sabia que havia uma doença viral, mas nós não conhecíamos desse vírus com detalhes, né? Ele já havia esse tipo de vírus, o coronavírus, já tinha causado há alguns anos surto de síndrome respiratória aguda grave, né? Em países ali do Oriente Médio, e foi um problema em anos anteriores, porque muita gente morreu, mas a doença ficou restrita naquela região. E agora era um novo coronavírus, né, descrito ali em 2019, que estava causando aquele quadro de síndrome respiratória aguda grave. Então, número grande de óbitos sem nenhum tratamento disponível até aquele momento, somente as medidas de suporte, quer dizer, na medida que o doente evolui com febre, com tosse, com falta de ar, providências são tomadas, né? E um percentual grande desses doentes que evoluíam com a forma grave da doença evoluíam para o óbito, né? Então, eu tinha aqui, num primeiro momento, foi colocado a possibilidade de reposicionamento de drogas para enfrentar uma doença nova. Então, o que a medicina dispunha, né, ali naquele momento, que poderia ter ação em relação ao novo coronavírus e, portanto, ser colocado como opção de tratamento. Quer dizer, essa conduta que eu estou frente a um agente etiológico novo, que eu não sei como tratar, né? Já ocorreu surto em anos anteriores. Então, algumas drogas que foram utilizadas ali naquele momento para tratar a infecção por coronavírus foram novamente colocadas como opção. Quer dizer, essa atitude foi uma atitude altamente compreensível. Tratava-se de uma urgência mundial e a ciência deve procurar dar uma resposta o mais rápido possível e efetiva para combater. Então, os pesquisadores, né, e as pessoas ali que estavam atendendo os pacientes, como é que eu abordo a etiologia? Que arsenal terapêutico eu tenho para tratar a infecção viral? Isso foi um problema muito grande. Num primeiro momento, foi colocado essa opção de reposicionamento de drogas. Quer dizer, que drogas que já existiam, que poderiam ser colocadas ali como opção de tratamento. Vocês lembram disso ou não? Que eu estou falando? Eu acho que todo mundo viveu isso, quem está acompanhando viveu isso, e quem é da área de saúde, mais ainda, né?
a gente não pode ficar alheio, né? Porque é uma doença que mata as pessoas, inclusive próximas, né? Ela se dissemina, transmite, e pacientes evoluem com a forma grave da doença, são hospitalizados, e uma fração desses doentes alta morre. Então, isso preocupou o mundo inteiro, né? Como é que eu trato, o que é que eu faço, quais são as medidas de suporte. Eu, por exemplo, sou médico de UTI. Então, quando o doente se apresenta de forma grave, com risco à sua vida, né? E a COVID faz isso, porque o doente evolui com um quadro de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, né? Insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. O que se faz com esse doente? Se oferece o suporte ventilatório. Na maioria das vezes, os doentes evoluem com gravidade, eles têm que ser entubados, acoplados a um ventilador. Quer dizer, todo intensivista sabe disso. O doente que evolui com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, que não melhora com as medidas ali iniciais que possam ser tomadas, vai ser entubado e colocado em prótese ventilatória. Isso é oferecido suporte ventilatório. Só que quando isso é feito todo dia na UTI, para qualquer doente com insuficiência respiratória, além de eu oferecer o suporte ventilatório, eu tenho que também chama-se abordar a causa, quer dizer, o que levou o doente para a insuficiência respiratória. Então, eu ofereço o suporte ventilatório invasivo, o doente não morre por causa de hipóxia, e eu tenho que abordar a causa. Abordar a causa seja tratar o que levou o doente para aquela condição de insuficiência respiratória. E nós estávamos, o que estava levando o doente para aquela condição de insuficiência respiratória é a pneumonite viral, a infecção viral pelo coronavírus. E aí, como é que eu trato o coronavírus? Eu não tinha informações, né, o mundo inteiro, de qual a melhor opção terapêutica para tratar esse modelo de doente. E mais, né, tem doentes que começa com febre, começa com tosse, e a tosse não melhora, a dispneia, tomografia, imagem de vidro fosco, quer dizer, uma progressão para os casos de maior gravidade, né? E você, quando chega lá no final, a única opção que sobra é entubar e colocar em prótese ventilatória, ficar na UTI. Foi aquela correria de todo mundo para oferecer leitos de UTI para poder atender a uma demanda, né, um número de casos cada vez maior. Vocês todos assistiram isso. E aí? Como é que a medicina baseada em evidência resolveu isso? Ou não resolveu? Quem se habilita? Eu acho que, não sei se resolveu, mas foi resolvendo, porque foi o que eu falei antes, de início era uma coisa muito nova, então como é que ia pesquisar assim tudo, entendeu? Na base de dados, para ser a medicina baseada em evidência. Tinha que Não. ter alguma experiência também. Não tinha em grande massa, igual teve desse jeito que teve, precisava de uma resposta muito rápida dos médicos, dos hospitais, precisava de uma capacidade muito grande. Porque é isso mesmo, Carolina, o raciocínio está certo. As respostas elas vão sendo dadas através da ciência, né? Vocês assistiram a uma discussão muito grande nesse período, né? De qual é a intervenção que deveria ser feita, qual é a intervenção que não deveria ser feita. Deixa eu mostrar mais uns slides para vocês aqui, para que vocês possam participar um pouco mais. Vamos lá. Então, está aqui, né? Esse slide já mostrei. Aí uma pergunta aqui, né? Só para que também houve, digamos assim, uma interferência em relação a isso, né? Qual é o papel dos políticos nesse momento? Qual é o papel do político nesse momento? Se você fosse, por exemplo, governador, presidente da República, prefeito, qual é o seu papel nesse momento? Alguém tem ideia?
Eu acho que é muito difícil. Assim, se fosse eu faria algo para eu proteger a minha população, não deixar, tipo, a doença, tipo, se alastrar, mesmo que seja muito, muito difícil, mas tentar conter. Mas ao mesmo tempo tem a questão também da economia, que aí eu não sei como é que faz. Mas pensando em saúde, eu faria o melhor para a minha população. Com certeza. Mas, veja bem, o teu raciocínio está certo, né? Mas a gente assistiu o que se chama de interferência política, polarização, né, da política aí dentro da pandemia, o que, a meu ver, foi péssimo, péssimo, né? As orientações a respeito do que deve ser feito, do que não deve ser feito, em relação às medidas sanitárias, a oferecer recursos, né, para que a população possa ser atendida de maneira correta, né, o número de leitos que devem ser acrescidos para atender uma demanda maior. Naturalmente, isso passa por questões políticas, porque tem a questão do financiamento, né? Dinheiro tem que ser alocado para que isso possa ser feito. Mas as informações, né? Para falar para a população, para se dirigir à população, para fazer com que a população entenda o que está sendo colocado, a meu ver, quem tem que abrir a boca para falar são as pessoas responsáveis pela área de saúde. Área de saúde. Não é o político, qualquer que seja, do nível dele, que tem que abrir a boca para falar do que vai fazer, do que não vai fazer, até porque não entende nada disso. Ele é leigo, ele está fazendo política, e na hora que ele faz política, aquela outra pessoa que é contra ele vai dizer que ele está errado, e aí ocorre a polarização. A polarização que só é indesejável. Um outro ponto também a ser colocado, para também fazer um comentário, é essa questão aqui, né? Qual é o papel da imprensa leiga nesse momento? Quer dizer, o que a imprensa leiga fez nesse contexto ali? Né? Se vocês lembrarem, retrocedam lá ao período inicial da pandemia, né? Aquela loucura, um monte de gente doente sendo internada e faltando leitos. Quer dizer, a imprensa tem o papel dela, né? Mas a imprensa ela não tem o poder, né, de tentar, através de um jornalista, dar opinião a respeito do que deve ser feito ou não do ponto de vista médico. Então, da mesma maneira que eu critico o político que abre a boca para falar coisas que ele não entende nada, quem tem que falar é o pessoal da área de saúde, o responsável pela área de saúde, a imprensa também tem que ter cuidado com como ela coloca as coisas. Primeiro, que ela estimula, de uma certa maneira, essa polarização política, né? E algumas pessoas que são pessoas leigas, que são jornalistas, acabam dando opinião sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que está certo, o que está errado, do ponto de vista médico. Quer dizer, como é que eu vou admitir que uma pessoa leiga diga para um médico o que o médico deve fazer ou não? Ele não tem conhecimento técnico nenhum daquilo. Então, esses dois polos, né, tanto o político quanto a imprensa, na minha opinião, ou modesta opinião, eu acho que não agiram de maneira adequada, né? Promoveram polarização, promoveram acirramento, desinformação, acabaram dando opinião em itens que eles não têm condição técnica para dar opinião, então eu não vi isso com bons olhos. Vou sair dessa seara, porque eu acho que isso só atrapalhou. Vou colocar aqui um papel para que vocês também vejam um aspecto. Aqui tenho, isso aqui foi março de 2020, quer dizer, a pandemia estava começando. Lá o presidente americano, Trump, liberou 8 bilhões de dólares para financiar
a área de saúde e financiar pesquisa e produção de vacina. Então, ele alocou dinheiro para financiar a indústria farmacêutica para fazer pesquisa e encontrar vacina, desenvolvimento de vacina. Quer dizer, o governo tem um papel importante quando ele financia isso, porque aquilo é uma questão de emergência sanitária. Quer dizer, talvez a indústria sozinha, farmacêutica, não teria, digamos assim, viabilidade econômica para se direcionar só para aquele ponto e encontrar uma luz ali no túnel, né, para poder produzir vacina. Então, houve um investimento do governo, né, e o americano também usou, durante a pandemia, como está usando agora, com uma questão também de alimento para criança, né, uma lei da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, de que ele financia, ele estimula a pesquisa, a produção, mas aquilo que vai ser produzido é para atender a sua população, no primeiro momento. E se exceder a produção, ele pode oferecer ao resto do mundo. Então, o Trump fez isso, ele financiou, botou muito dinheiro para que as indústrias farmacêuticas pudessem fazer pesquisa para a produção de vacina, também para pesquisa para uso de drogas, e eu já vou chegar lá daqui a pouco, uso de drogas, para que pudesse ter o combate aí à Covid-19. Então, o papel do político, se tem valor, é encontrar financiamento para fazer pesquisa e que possa ser oferecido uma alternativa terapêutica e produção de vacina. Falar sobre questões técnicas tem que ser o pessoal da área de saúde. Muito bem. Alguém quer fazer um comentário do que eu estou falando até agora? Eu vou mostrar para vocês agora o que eu acho que são publicações. A gente tem uma infinidade de publicações sobre Covid, né? Vocês estão acompanhando, né, uma infinidade. Eu vou mostrar para vocês algumas publicações que eu acho que foram muito importantes nesse período, digamos assim, que trouxeram alternativas para que a pandemia pudesse ser controlada, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Houve uma discussão grande, né, com esse item aqui, né? Quais são as evidências para o tratamento de Covid? Vocês assistiram discussões intermináveis sobre isso, né? Um artigo publicado, e aí o pesquisador falava, um outro autor fazia crítica que aquele estudo... Nós falamos sobre isso durante as nossas aulas, né? Estudos observacionais, estudos randomizados controlados. Então, críticas feitas ao trabalho publicado na pandemia, né? Vocês ouviram N críticas, né? Dados oriundos de estudo experimentar não são sinônimos de resultados favoráveis em humanos. Quer dizer, mas eu tenho que ter, né, ali num primeiro momento, houve pesquisa em laboratório, que são chamados estudos experimentais, para depois isso ser trazido para estudo clínico. Então, essa fase é uma fase que tem que ser feita quando eu estou diante de uma doença e eu não sei como tratar, né? Não foram submetidos para publicação em revistas, sim colocados em plataformas como, por exemplo, a MedRxiv. Essa plataforma é uma plataforma que aceita que os pesquisadores coloquem as suas publicações, e essas publicações, num primeiro momento, não são revisadas por pares para publicação em revistas já tradicionais, né, como JAMA, como New England, como Lancet, né? Mas essa plataforma tem muito valor, que permite que os pesquisadores coloquem ali os resultados das suas pesquisas, né? Portanto, não foram submetidas por revisão por pares. Quantas vezes nós ouvimos isso nesses 2 anos? Estudos com poucos casos incluídos. Quer dizer, o autor publicava um trabalho com N pequeno. A gente sabe que o N pequeno, os resultados podem não ser
corroborados em pesquisas posteriores, estudos observacionais e não RCTs. Quer dizer, então, o autor publicava um trabalho com o uso de uma droga que tinha lá um efeito favorável, mas não era um RCT, um trabalho randomizado controlado, quer dizer, não tinha o grupo controle e o grupo intervenção formado de maneira randomizada, aleatória. O crítico dizia que aquele trabalho não podia ser levado em consideração, o que estava errado também. Os efeitos adversos são mais importantes quando consideramos estudos observacionais que os resultados positivos encontrados. Quer dizer, quando a gente usou uma droga, né, qualquer droga, pode ser qualquer droga, a droga tem efeitos adversos. Então, esses estudos eles levam em consideração a ocorrência dos efeitos adversos também. Nós assistimos isso. E outros. Justificativas dadas para os trabalhos publicados na pandemia, que é o outro lado. Dados oriundos de estudos experimentais são fundamentais para autorizar os estudos clínicos. O tempo para análise e publicação de uma revista é longo e a pandemia requer informações mais rápidas. Os trabalhos seriam logo a seguir submetidos para uma análise e publicação convencional, quer dizer, primeiro naquela plataforma e depois numa revista convencional. O estudo observacionais e ou randomizados, com poucos casos excluídos, também são importantes no contexto da pandemia para apontar possíveis benefícios de uma droga e que, posteriormente, podem ser confirmados ou não em estudos maiores. Existem problemas relacionados ao tempo da pandemia, número de óbitos e longo tempo necessário para realizar RCTs com grande número de casos incluídos. Existem dificuldades em doença que evoluem com gravidade e mortalidade alta para utilizar grupo não intervenção. É difícil valorizar os efeitos adversos com os de drogas em doses muito altas de uma droga. Quer dizer, nós todos, né, eu assisti, vocês assistiram esse tempo todo, uma discussão grande, né? Publicações feitas, críticas às publicações feitas, críticas às publicações. Vocês acompanharam isso que eu estou falando? Ou não? A posição mais cômoda é ficar alheio, né? O alheio não sabe de nada do que está acontecendo, né? O alheio gosta de... A pessoa que fica alheia, ela fica só pescando ali aquelas opiniões assim mais veementes, né, a respeito de um tema. Mas o papel do médico não é esse. O papel do médico, e vocês são estudantes de medicina, a gente tem que correr atrás da informação, procurar informação. Se está havendo uma crítica, vamos saber por que está sendo feita essa crítica. Toda crítica é bem-vinda, né? Mas houve ali uma enxurrada de trabalhos publicados e críticas em cima desse trabalho. Quer dizer, na verdade, o que todos nós estávamos procurando? Informações qualificadas que pudessem trazer dados para intervenção com aquela doença, que é a Covid-19, que estava se transmitindo de maneira assustadora pelo mundo todo e matando milhares e milhões de pessoas, né? Então, o que a ciência tem que fazer? Ela tem que procurar avançar. E ela vai avançar de alguma maneira, num tempo, né, digamos assim, um pouco mais curto, para poder trazer informações para que sejam benéficas para todo mundo. Vocês acham que isso aconteceu ou não? Essas informações chegaram para a gente. Eu vou mostrar agora algumas publicações que eu vejo como muito importantes, nesse contexto aí, com alguma cronologia também. Vamos lá. Então, vamos lá. Está aqui. Aqui eu tenho... isso foi publicado... essa publicação científica é muito interessante, ela é lá do ano de 2020, mas ela já mostrou, né, uma coisa que sabíamos ali na prática clínica, né, a maneira como o doente evoluía, né? Ele poderia ter ali um quadro de infecção chamado estágio 1 inicial, poderia evoluir com a complicação pulmonar, com hipóxia ou sem hipóxia, e esses doentes que evoluíam com o chamado estágio 2 poderiam avançar para uma fase maior gravidade, que é o doente crítico, né? O doente com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, que eu falei com vocês, que eram os doentes que são hospitalizados, né? O doente com hipóxia, o doente com comorbidade, o doente com insuficiência respiratória franca.
precisam ser admitidos em hospitais, precisam ser admitidos em UTI para tratamento. E ele colocou ali, no curso da doença, duas fases, uma fase viral e uma fase de resposta inflamatória do hospedeiro. Quer dizer, eu tenho a infecção viral e eu tenho também a defesa do organismo atuando, determinando essa resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória ela pode ser maior ou menor, dependendo ali do paciente. Muitas vezes eu tenho a infecção viral, eu tenho uma resposta inflamatória intensa, desregulada, e isso contribui para a disfunção de órgãos, contribui para a principal complicação, que era a insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. A gente chama isso de SARA, síndrome de angústia respiratória aguda. Quer dizer, o doente evolui com um quadro na tomografia mostrando imagens de vidro fosco bilaterais, na radiografia simples, o pulmão branco com hipóxia refratária e um número grande de óbitos, apesar de tudo, de todos os suportes oferecidos. E uma intensa procura por drogas que pudessem mostrar benefício na doença, assim como a relação dos resultados encontrados, levando-se em consideração as distintas fases da doença. Isso quer dizer o seguinte, vou interromper aqui para voltar para falar para vocês. Eu posso ter usado uma droga que poderia ter um benefício numa fase inicial, onde eu tenho uma viremia, e após alguns dias da doença, a partir do 5º dia, do 7º dia, do 8º dia, do 9º dia, aonde eu tenho a resposta inflamatória já significativa, e aquela droga com ação viral, que poderia ter um papel ali, numa fase inicial da doença, não teria mais esse papel, não teria mais benefício se eu a usasse lá na frente, já com doente com gravidade. Quer dizer, eu estou tentando usar uma droga viral no momento em que o doente está muito grave. E essa droga antiviral não funciona mais. Talvez ela pudesse funcionar na fase inicial da doença, antes do doente complicar. Depois que o doente complica, evolui com pneumonite, com insuficiência respiratória, a droga não funciona mais. Então, esse entendimento, estou usando uma intervenção terapêutica, em que momento da doença está sendo usada essa intervenção terapêutica, é importante, porque o recurso lá na frente, com o doente com maior gravidade, ele pode não ter valor absolutamente nenhum. Isso acabou também ficando mais claro com o decorrer do tempo. No primeiro momento, ninguém sabia, quer dizer, se está doente, se está com PCR positivo, e existe a possibilidade de usar uma determinada droga, vamos usar, né? Vamos usar. Agora, o doente complicou, está evoluindo com um quadro pulmonar, está fazendo hipóxia. O uso dessa mesma droga pode não trazer mais benefício absolutamente nenhum, porque o doente já saiu daquela fase inicial viral e está lá com uma resposta inflamatória intensa e desregulada. Entenderam o raciocínio? A dificuldade de encontrar uma resposta boa em relação ao tratamento? Quem vai responder isso não tem outra opção. Quem vai responder isso são as publicações científicas, que vão aparecendo com os pesquisadores, incluindo pacientes, tratando com droga A, droga B, droga C, e vendo qual delas pode trazer resultado favorável ali com diminuição da mortalidade. Vocês assistiram isso, né? Vamos voltar lá. Então, está aqui, aquele slide que eu mostrei para vocês, lá no início da aula, é esse aqui. Ó. Essa é uma publicação de cultura de células, publicada em 25 de janeiro de 2020, recebido e publicado no final de janeiro, ou seja, ainda não tinha um mês da pandemia e o autor já tinha uma publicação com cultura de células e a ação do vírus, né? Então, o que acontecia quando ele observava a replicação viral em cultura de células? Ele tinha a cultura de células, colocava o vírus e colocava drogas que ele achava que pudessem ter benefício para ver
se havia inibição da replicação viral ou não. Então, vou repetir. Eu tenho um modelo de cultura de células, eu infecto essas células com o vírus da COVID, o SARS-CoV-2, e coloco uma droga para ver se eu inibo a replicação viral. Isso no início da pandemia. Quer dizer, isso é um trabalho experimental importantíssimo, porque vai me dizer se essa droga que foi colocada ali, ela inibe a replicação viral ou não. E mais adiante, ela vai para estudo clínico, para saber se poderia ter benefício ou não. Isso com 1 mês de pandemia. Então, veja que a ciência ela avança através desses modelos de pesquisa, desses pesquisadores, para nos dar resposta. A publicação é essa aqui. Olha lá, ó. 2 drogas que o autor colocou como reposicionamento. Remdesivir e cloroquina efetivamente inibe a replicação do coronavírus, do SARS-CoV-2, in vitro. Isso publicado em janeiro de 2020. Então, olha só, em janeiro de 2020, apareceu uma informação importante. Uma droga que foi usada lá atrás para tratar a SARS-CoV-2, que é o Remdesivir, estava sendo usada agora e era uma droga que inibia a replicação viral. E a cloroquina, que é uma droga que se usa para tratar malária, para tratar artrite reumatoide, e também tem ação antiviral, ela foi colocada e ela também inibe a replicação viral. Dali que apareceu, desse trabalho publicado, é que apareceu a possibilidade do uso dessas drogas para tratar COVID. Estudos clínicos com essas drogas para tratar COVID. Entenderam? Ou não? Entendeu? Carolina entendeu. Muito bem. Então, o que esse artigo sinaliza? Olha, a gente pode tentar tratar os pacientes com COVID, com, por exemplo, Remdesivir, com, por exemplo, cloroquina. E foi o que o mundo fez. Tentou o uso dessas drogas. E isso, mais adiante, com estudos clínicos, poderia ser reproduzido como resultado favorável ou não. Em que fase da doença eu estou usando essa droga? Numa fase inicial, numa fase tardia, eu posso ter benefício, como eu já comentei com vocês. E isso, ao longo do tempo, a resposta foi aparecendo, se trazia benefício ou se não trazia benefício. Vamos voltar lá. Aqui é uma publicação no New England, falando de uma descrição preliminar com o uso da vacina desenvolvida ali com RNA mensageiro. Essa publicação de 14 de julho de 2020, quer dizer, com menos de 6 meses de pandemia, a indústria havia desenvolvido a possibilidade de nos oferecer uma vacina. E foi o que aconteceu. No final de 2020, a vacina foi aprovada lá pelos órgãos reguladores. As fases, né, de uso da vacina, né, de teste da vacina, culminaram com a aprovação pelo órgão regulador. No caso, estou falando do americano, que é a vacina da Pfizer, depois da Moderna também, a vacina com RNA mensageiro. Paralelamente a isso, a Inglaterra também investindo para a produção da vacina com o vetor viral, da AstraZeneca. Paralelamente a isso, a China investindo também na produção de vacina. Estou mostrando aqui uma publicação do meio do ano, importantíssima, que mostrou resultado favorável, né? A indução da resposta imune, a produção de anticorpo neutralizante em pacientes que tinham lá
o uso da vacina do RNA mensageiro, ou seja, o mundo todo ficou na expectativa e com a possibilidade, já andando, de uma boa notícia que viria da produção da vacina. Isso ocorreu porque houve investimento pesado para que isso pudesse ser feito. Eu já comentei sobre isso anteriormente. Essa foi uma outra publicação do New England também, mostrando resultado favorável com o uso do Remdesivir em pacientes com Covid. Esse artigo foi publicado em 10 de abril de 2020. Vejam, teve lá aquela questão da cultura de célula, em janeiro, mostrando que o Remdesivir inibia a replicação viral em cultura de células, e aqui, resultado favorável em estudo clínico, num artigo publicado em abril de 2010, ou seja, a possibilidade de uso de uma droga com efeito antiviral, podendo ter benefício com diminuição da mortalidade. Esse trabalho foi um trabalho publicado em julho de 2020, mostrando que o uso de dexametasona trazia benefícios de diminuição de mortalidade nos doentes que evoluíam com o estágio 2 da doença, o 2B, desculpem, com hipóxia, e os doentes no estágio 3. Então, o doente em estágio 2 com hipóxia e o doente em estágio 3 grave com insuficiência respiratória tinham uma mortalidade menor quando eram tratados com dexametasona. Esse trabalho foi publicado por um grupo inglês no meio do ano. Então, a ciência está avançando, mostrando, olha, existe uma droga que pode trazer diminuição da mortalidade antiviral, existe uma droga que atua na reação inflamatória, que diminui a mortalidade. Essas questões, elas foram aparecendo. Eu tenho um número grande de trabalhos sobre isso aqui. Eu estou mostrando para vocês aqueles que eu considerei, digamos assim, fundamentais, que nos mostraram os avanços da medicina baseada em evidência. Aqui o FDA, em outubro de 2020, publicou, ele aprovou o uso do Remdesivir para tratamento de Covid. Quer dizer, os trabalhos publicados permitiram que o órgão regulador aprovasse o uso emergencial do Remdesivir. Aqui também aprovou, em março de 2020, um estudo de fase 3 de uma droga que inibia a liberação ou a produção, ou antagonizava a interleucina 6, que é o tocilizumab. Quer dizer, é o uso de um anticorpo para neutralizar os efeitos de um mediador inflamatório que estava elevado nesses casos graves de Covid, que é produzido pelas células imunes, né? Que são as interleucinas, e dentre as interleucinas, a interleucina 6. Então, uma droga que impedia ou inibia a ação da interleucina 6, aprovada também. Isso foi um avanço da ciência. Agora, aqui é o tocilizumab, né, que foi aprovado para uso em junho de 2021. Ela deu uma autorização do estudo fase 3 e depois ela aprovou para os casos de Covid com essa droga que neutraliza os efeitos, um anticorpo monoclonal que neutraliza os efeitos da interleucina 6. Aqui, artigos mostrando como a gente poderia oferecer o suporte ventilatório nesses doentes sem entubar, que é o SENAF. Essa é uma publicação de 2015, quer dizer, passamos a usar muito isso na pandemia. Também o uso de posição prona para os doentes com insuficiência respiratória, tentando melhorar a troca gasosa, diminuir a chuntagem, melhorar a relação PF, usado o tempo todo em pacientes graves com Covid na UTI. Né? Aqui, agora, no final de 2021, o uso, 2019, 2020, 2021, agora o uso de uma droga antiviral para tratamento de Covid, que é o Paxlovid. Quer dizer, o desenvolvimento de uma droga que diminui a chance de internação quando usada ali nos primeiros 5 dias do aparecimento
da doença, quer dizer, naquela fase de viremia, na fase viral, uma droga que diminui as chances de hospitalização em 80%, aprovado pelo FDA. Uma outra droga aí de um outro laboratório, que é o molnupiravir, também aprovado pelo FDA também, em dezembro de 2021. Ou seja, olha quanta coisa aconteceu em 2 anos. Desenvolvimento de vacina, uso de drogas que tem impacto ali com diminuição da mortalidade, uso de droga antivirais. Aqui é uma campanha americana recente, agora, março de 2022, com o título Teste Trático, quer dizer, deu positivo para a Covid, toma Paxlovid. Vai ao médico, tem sintoma, está na fase inicial, testou positivo, já sai dali com a droga antiviral para tomar, principalmente se o doente tem risco para a progressão, que são as pessoas, mesmo vacinados, são as pessoas idosas e as pessoas que têm comorbidade. Olha como a doença, como a ciência avançou nesses 2 anos, publicando trabalho e nos oferecendo opções para tratar a doença, prevenir a doença, impedir o aparecimento da doença. Isso é um exemplo da medicina baseada em evidência. No final, a ciência sempre mostra a verdade, né? A ciência sempre mostra a verdade. Não tem como fugir disso, né? A gente tem que, a ciência avançar, produzir material científico e aparece para nós aqui, pobres mortais, que estamos aqui na assistência dos doentes, né? O que nós temos que fazer que melhoram o prognóstico daquele paciente, que diminuem a mortalidade daqueles pacientes que nós estamos tratando. Isso é medicina baseada em evidência. Escolher a melhor evidência disponível, levando em consideração a experiência do médico e valores e circunstâncias do paciente. Obviamente, a COVID, ela, dentro da sua tragédia, ela não escolhe paciente idoso lá com 90 anos de idade. Ela mata pessoas com 30 anos de idade. Então, valores e circunstâncias do paciente, obviamente, ninguém quer, dentro de uma semana, não ter nada e ser internado no hospital e ser acoplado a um ventilador com uma chance de morrer, por exemplo, de 80%. Então, é horrível isso. A medicina tem que tentar oferecer alternativas terapêuticas para esses casos. E fez isso. Nós estamos vivendo agora uma outra fase, né? O vírus mutou, tem outra variante, né? Uma variante que causa doença, mas, digamos assim, de uma gravidade menor, né? As pessoas se vacinaram, nós temos um percentual alto de vacinação, e assim que a ciência vai avançando. Eu queria ouvir vocês. Que vocês é que são as pessoas novas na medicina, né? Que vão, daqui a alguns anos, tratar as pessoas, né? Eu procurei estudar bastante, dentro dos meus limites, né? E gosto de ir atrás dessa informação, principalmente quando a gente está diante de uma doença que mata, né? Que mata. E aí? O que vocês têm a falar? Estou ouvindo. Ninguém quer fazer comentário nenhum? Eu estou impressionado. Não, eu não fiz pergunta nenhuma. Eu estou
querendo saber a opinião de vocês. Eu já mostrei o material já. Estou querendo ver vocês. Vamos fazer uma reflexão junto. Eu vou botar 2 slides aqui para vocês e vou ler o que está escrito. Vamos lá. Cadê o slide? Está aqui. Vamos lá. Lembretes da pandemia. Está ali. Ó. Repetimos várias vezes que tudo que fazemos deve ser baseado em publicações científicas. Falamos da importância do próprio médico procurar a melhor evidência disponível. Não devemos jamais abrir mão da autonomia do médico da decisão de como tratar. Durante a pandemia, você tentou fazer isso. Isso está errado. Quem decide o que vai fazer é o médico que está ali atendendo o doente. Jamais a gente deve abrir mão disso. Discutir com o seu paciente, que tem valores e particularidades, e seus familiares, a melhor decisão a ser tomada. Já temos um pouco mais de 2 anos de luta contra a Covid. Muitas publicações, resultados concordantes, divergentes. A ciência caminha assim mesmo. O que você prescreveu há 1 ano poderia não prescrever agora, diante de novas evidências. E não tem nada de errado nisso. Quer dizer, a ciência avançou, o que você fazia 1 ano atrás, hoje não faz mais. Não tem nada de mais isso. Jamais um tema como decisão terapêutica deve ser politizada. Jamais um tema como decisão terapêutica deveria ser abordado por jornalista e muito menos sua opinião levada em consideração. Lembre-se que a opinião de um especialista consultado está na base da pirâmide de evidência, quer dizer, a menor evidência disponível é a opinião do especialista. Lá em cima estão lá as meta-análises, as revisões sistemáticas e os guidelines. Redes sociais desinformam. Valorize a opinião de quem publicou o artigo, o pesquisador, o que ele está mostrando, o que ele tem a falar. Observe em que revista o artigo foi publicado, se foi revisado por pares. Leve em conta as análises das qualidades e problemas dos artigos publicados. Observe os editoriais que muitas vezes acompanham os artigos. Nessa pandemia, assistimos que drogas antigas foram reposicionadas para a possibilidade de tratamento. Na pandemia, na ausência de RCTs, até aquele momento, estudos observacionais bem feitos podem ser valorizados. Leve sempre em conta o número de pacientes incluídos no estudo para analisar os resultados. Sempre leve em conta na prescrição custos, riscos e benefícios. Assuma suas decisões e reveja-as se a ciência mostrar que isso deve ser feito. Na publicação de RCTs com resultados contrários aos observacionais, valorize os RCTs. Lembre-se sempre que a ciência é reprodutível. Outros artigos com o mesmo desenho e maior número de pacientes incluídos podem apresentar resultados diversos. Isso faz parte da ciência. O lado da ciência é a verdade científica. A Covid tem fases distintas e as intervenções que poderiam ser benéficas em uma fase podem não estar presentes quando usadas em outra fase. Tratamento precoce, o que significa? Testou positivo, devo tratar? Posso intervir para impedir a progressão da doença? Tratamento de paciente hospitalizado na enfermaria ou na UTI? Paciente em uso de ventilação mecânica ou não? Como aplicar a medicina baseada em evidência na Covid? Quer dizer, uma série de colocações que servem como reflexão de como que a ciência avança. E a Covid é a prova disso, né? Hoje, nós temos muito mais informações qualificadas, porque trabalhos publicados, alguns mostrando benefícios, outros não, algumas intervenções que foram feitas pararam de ser feitas porque não se comprovaram benéficas, e dessa maneira que a ciência vai avançando. Entendeu? E aí? Eu acho que em relação, assim, falando em relação à aula de hoje, né, que a gente falou de Covid e tal, eu acho que essa questão da pandemia veio para reforçar bem mesmo esse nosso módulo de medicina baseada em evidência, Isso. Porque a gente para pensar que, assim, igual a Carol falou no início da aula,
quando começou, a gente não tinha muito onde pesquisar. A gente estava aprendendo com os casos que estavam sendo apresentados, né? E para você, o que a gente, como médico, colocar a mão na consciência e fazer o que a gente falou aqui sempre, buscar a melhor evidência científica, porque no final é o nosso paciente e o nosso CRM, né? Que está ali. Então, não significa que, pô, alguém está falando, que está fazendo. Ai, mas eu fiz isso no meu paciente e deu certo. Mas por que você fez? Aonde que você viu? Com base em quê? E não só porque você está desesperado. Isso. Você não ter uma resposta não significa que você tem que fazer qualquer coisa, e sim que você tem que buscar mais. E sempre com uma lógica, com um embasamento para você saber o que você está fazendo, para você saber o que você vai buscar com aquele resultado. Isso mesmo, Stella. Você está certa. Entenda também que, num contexto onde você tem uma doença nova, né, que você não tem, que você não sabe exatamente como tratar, abordar a causa, né? E eu falei ali de drogas antivirais com um efeito favorável, né, uso de corticosteroides com efeito favorável, mas essas informações só apareceram com 6 meses de pandemia, né? Uma infinidade de doentes foram tratados, né? E a gente entende, eu vejo como compreensível atitudes tomadas para tentar intervir ali na doença, né? Para poder tentar oferecer um resultado favorável, que mais adiante se mostraram como não verdadeiras, né? Mas até aquele momento ali, a ciência ainda não tinha nos dado nos meses iniciais, ela não tinha nos dado um direcionamento de drogas que poderiam ser, digamos assim, efetivas do ponto de vista clínico. A gente já tinha algumas informações a nível de trabalhos pequenos, com poucos doentes, né? Até experimentais, como eu mostrei a vocês, mas os estudos clínicos só vieram depois. Então, essa discussão de eu tratei e eu usei uma droga inapropriada, porque naquele contexto era o que tinha disponível, através de um estudo observacional publicado, eu, particularmente, vejo isso como compreensível. Eu não faço crítica a esse tipo de conduta, né? Porque a atitude foi tomada diante de uma situação de gravidade e o que eu tinha disponível era um artigo que eu li que tal intervenção mostrou resultado favorável. Ainda não tínhamos número de publicações para poder dizer, olha, o que tem que ser feito é exatamente isso aqui, isso é que faz a diferença, isso é que diminui a mortalidade. Essa informação chegou depois. Agora, depois que essa informação chega, né, através de trabalhos randomizados controlados, de estudos observacionais de melhor qualidade, aí tudo fica direcionado para aquela conduta, né? Os guidelines são feitos, são divulgados, e todos nós agimos de uma maneira semelhante. Não tem como fugir disso, não tem como fugir, né? Então, algumas atitudes tomadas lá no desespero, né, por algum colega para tratar um doente que estava evoluindo mal, se naquele contexto eu não tinha informação que mostrasse se mostrasse como uma intervenção favorável, diminuição da mortalidade, ele estava usando o que ele leu em alguma publicação científica que tinha trazido benefício, entendeu? Eu acho que houve uma aceleração, né, de todo esse processo, né, de descoberta de drogas, de produção de vacina, porque é uma doença que se transmite, né, com uma facilidade muito grande e um percentual grande dos casos evolui mal, com gravidade e óbito. Então, óbvio que a ciência tem que tentar andar mais rápido, né? E aí tem os contratempos, né? As idas e vindas, né? As críticas que são colocadas, que são bem-vindas também, lógico, né? Assim que a ciência avança. Mas acho que a gente andou, né? É uma prova de que as publicações científicas, os trabalhos, o investimento em pesquisa, no caso da Covid, o investimento na produção de vacina, que teve, né, resultados favoráveis, né?
Resultados favoráveis. O que mais? Mais algum comentário, Estela? Por hoje é só. Por hoje é só. E seus colegas? Seus colegas ficam calados. Eles devem participar, né? Bom, vamos lá. Eu vou semana que vem, então nós vamos fazer a nossa avaliação, tá? A gente se encontra na semana que vem, às 19 horas, para fazer a nossa avaliação pelo formulário Google. Espero que tenham gostado da aula, tá bom? Um abraço para vocês. Vocês podem colocar aí a matrícula, a presença e sair de sala. Semana que vem a gente se vê. Um abração, hein? Obrigada pela aula, professor. Um abraço.